Imagina conquistar o shape da sua vida, ganhar o Procard, ver o mundo te aplaudir de pé e de repente tudo isso virar silêncio. No auge da sua carreira, Christian Figueiredo foi embora e o mundo do fisiculturismo ainda tenta entender por quê. Hoje você vai conhecer a trajetória de um monstro que cresceu na raça e caiu no ringue da vida quando ninguém esperava. Já mete o dedo no like, se inscreve aqui no canal Balonatic, ativa o sininho e, claro, confere nosso e-book Treino Old School, 8 semanas de sangue, suor e ferro. O link tá na descrição. Bora pra história. Christian Figueiredo nasceu em São Paulo em 1994, num daqueles bairros onde a rotina é corrida, a grana é curta e os sonhos precisam de braço para sobreviver. Desde moleque ele já mostrava que tinha fome, mas não era só fome de comida, era fome de palco iluminado, de grito de vitória. O cara cresceu sendo chamado de Chris pelos amigos. E já nas primeiras idas à academia, virou o menino dos pesos pesados. Ele se apaixonou pelo treino ainda na adolescência. Enquanto a maioria dos garotos pensava em festa, Christian pensava em shape, pesava comida, anotava treino, via vídeos gringos de bodybuilder e estudava tudo sobre o mundo do fisiculturismo. Era obstinado, queria o shape que ninguém tinha, queria ser referência. Foi nesse período que conheceu Viviane Torres, sua futura esposa e parceira de ferro. Ela também era atleta e juntos criaram uma conexão que ia muito mais além da academia. Viraram dupla, time, sócios, parceiros de sonho. Fundaram o Time Darkness, focado em preparação física com atletas que buscavam o Procard. Chris não era só atleta, era um verdadeiro coach para muitos. Ele foi evoluindo, do fisiculturismo amador começou a se destacar, subiu nos palcos com presença, com densidade muscular e com uma postura de quem nasceu para brilhar. Mas o destaque maior veio entre 2021 e 2023, quando Chris explodiu nos rankings. Ele tinha um físico que chamava a atenção de qualquer juiz, com dorsais gigantes e um peitoral tridimensional. Em 2021, ele foi vice-campeão no Olímpia Brasil Amador, na categoria super pesado. Foi ali que o Brasil começou a falar mais sério o nome dele. Os portais especializados, os fãs e os coaches começaram a olhar para ele com respeito. Tinha um monstro surgindo. Mas o que mais impressionava era o foco. Chris era low profile, tinha mais de 100 mil seguidores, mas não era de fazer firula. Mostrava treino, mostrava suor. Dizia nas legendas, o que importa é o progresso, não a colocação. Mentalidade blindada. A motivação dele não era palco, era evolução. Mesmo com treinos absurdos e dieta restrita, ele nunca vacilava, dormia cedo, comia certo, treinava com dor e ainda motivava a galera no Insta. Chris virou um símbolo de disciplina. O ápice foi em 2023, no Muscle Contest Brasil. Foi quando ele finalmente levou o tão sonhado Procard. Ele chorou no palco e quem via sentia o peso daquela conquista. Aquilo não era só um título, era a realização de uma vida inteira no ferro. Chris estava pronto para estrear como profissional em 2024. E se depender do shape que ele mostrou em 2023, o cara ia incomodar gringo no palco. Era Brasil com força total na Open Bodybuilding. Só que a vida, infelizmente, tinha outros planos.
Depois do título, a vida de Chris virou uma montanha russa de emoções. Patrocínios surgiram, as marcas começaram a enviar kits, convites, contratos. Ele não era mais promessa, era realidade. Um pró no auge da estética, da maturidade muscular e na disciplina mental. Mas, mesmo com o Procard na mão, ele nunca mudou a essência. Continuava o mesmo cara de antes. Respondia seguidor, dava dica de treino, fazia vídeos mostrando os treinos insanos na perna, costas e principalmente nos ombros, que eram um dos pontos fortes dele. Ele e Viviane continuavam tocando o Time Darkness, só que agora com mais autoridade. Era um casal exemplo no meio fitness. Os dois treinavam juntos, trabalhavam juntos e viviam o lifestyle 100%. Eles mostravam que era possível ter relacionamento e shape de palco sem drama. Enquanto isso, Chris seguia postando frases motivacionais nos treinos. Trabalho intenso e não para. Não se prenda a colocações e sim ao progresso. Era uma mentalidade de campeão. O público amava, o cara virou referência, principalmente entre os atletas que estavam começando. O plano dele era estrear no palco profissional já em 2024, em competições da IFBB Pro League. Ele já estava estudando qual show iria, talvez Europa, talvez América do Sul, tudo dependia do feedback da preparação. Ele tinha um físico denso, com separação muscular de atleta maduro, algo que normalmente demora anos para atingir. Os cortes de posterior e glúteo dele chamavam a atenção até dos gringos. Era shape para incomodar até top 10 do mundo. Além do físico, o que impressionava era a constância. Chris não fazia off-season desleixado. Ele mantinha o condicionamento o ano todo. Não se permitia relaxar. Shape seco o tempo inteiro. Isso aumentava ainda mais o respeito da comunidade. Só que com toda essa exigência, vem também a cobrança interna. E muitos acreditam que esse foco extremo foi o que acabou levando ele a procedimentos delicados. O corpo de um atleta pró vive no limite. E foi num desses momentos de bastidor, fora dos holofotes, que a tragédia aconteceu. – 16 de outubro de 2023. Chris entrou no Hospital das Clínicas em São Paulo para fazer uma cirurgia considerada simples. Era uma retirada de nódulos, uma intervenção preventiva. Não era nada urgente, era para prevenir futuros problemas. Mas o que era para ser um procedimento rotineiro virou pesadelo. Segundo informações da esposa e da equipe médica, durante a cirurgia houve complicações. Christian sofreu uma hemorragia grave e logo depois um derrame. O corpo de um atleta em constante uso de fármacos pode reagir de forma inesperada em ambiente cirúrgico. E foi o que aconteceu. O coração de Chris entrou em colapso. Ele teve uma parada cardíaca e, apesar de todos os esforços, não resistiu. A notícia caiu como uma bomba no meio do fisiculturismo. Ninguém acreditava. Um pró recém-conquistado, jovem, no auge da forma, simplesmente se foi. Internet parou. Atletas do Brasil inteiro prestaram homenagens e a comunidade ficou em choque. Viviane Torres, sua esposa, publicou uma nota de despedida. O texto era de cortar o peito. Ela dizia que ele era sua alma gêmea, que eles ainda tinham tantos sonhos, tantos planos, mas agora ela seguiria em honra ao legado dele. O velório foi no cemitério Vale dos Reis, em Taboão da Serra. Centenas de atletas, amigos e familiares passaram por lá.
Gente de todos os cantos veio se despedir do monstro. Não era só um atleta, era um símbolo. No Instagram, milhares de seguidores deixaram mensagens emocionadas. Vídeos de treinos, palcos, risadas, tudo foi resgatado. E o nome Christian Figueiredo virou sinônimo de respeito, de inspiração, de tragédia e de superação. A causa exata da complicação ainda é discutida por médicos. Mas o que se sabe é que o corpo de um fisiculturista vive sob pressão. Cirurgias, mesmo simples, podem virar um campo minado quando a química, o estresse e a intensidade se combinam. O mais triste foi o tempo. Faltavam poucos meses para o Chris estrear como profissional. O palco o esperava e o mundo fitness também. Mas aquele shape, aquela mente e aquele coração agora fazem parte de uma outra dimensão. Mesmo depois da morte, Christian Figueiredo continua influenciando milhares de atletas. Seu perfil ainda é visitado, seus vídeos continuam circulando, suas frases são usadas como motivação em academias pelo Brasil inteiro. Ele virou um símbolo de que é possível viver o fisiculturismo com disciplina, humildade e propósito. Não fazia marketing forçado, não se vendia, ele era raiz, old school, 100% dedicação, 0% ego. A galera do time Darkness continuava ativa, levando adiante os valores que ele plantou. E Viviane Torres segue firme, mostrando que o legado do Chris vai muito além de músculos. É sobre respeito, é sobre amor, é sobre não desistir. Muitos atletas dizem que começaram a treinar sério por causa dele, que aprenderam a ter consistência, a ter foco, a respeitar o processo. Isso é algo que nenhum troféu substitui. É o verdadeiro legado. Christian era muito mais que shape, era mente forte, era disciplina, era amor pela arte. Ele provou que dá para chegar lá sem pisar em ninguém, que o shape de palco também pode ser moldado com caráter. E mesmo tendo ido tão cedo, ele conseguiu aquilo que muitos passam a vida tentando, se tornar inesquecível. O nome dele vai continuar sendo falado, os vídeos vão continuar sendo assistidos e os gritos de palco agora ecoam na eternidade. A morte de Christian levantou uma pergunta pesada no meio fitness. Vale a pena o shape a qualquer custo? Até onde a gente deve ir por um corpo perfeito? Onde está o limite entre evolução e autodestruição? Christian nunca foi inconsequente. Era inteligente, calculava tudo, mas mesmo assim o corpo humano é frágil. E a linha entre performance e colapso é invisível. Isso não quer dizer que o fisiculturismo seja vilão, mas sim que a saúde tem que ser prioridade. O shape tem que ser conquista, não sentença. O que fica da história do Chris é a intensidade, a paixão, o comprometimento, mas também o alerta. O shape vale, sim, mas a vida vale muito mais. Não adianta chegar no topo e não ter tempo para viver lá. A gente precisa aprender com as perdas. E a morte do Chris, apesar de injusta, serve como farol para quem está começando. Mostra que a jornada é linda, mas também perigosa. O fisiculturismo é uma arte, mas como toda arte intensa, exige sacrifício. A pergunta é: você está pronto para sacrificar com consciência ou está indo no automático, sem pensar nas consequências? Se essa história te tocou, já fortalece o canal Balonatic, mete o like monstro, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que mais te impactou. E se você quer treinar com a mente blindada e sangue nos olhos, confere nosso e-book
treino old school, 8 semanas de sangue, suor e ferro. O link tá na descrição. O shape é passageiro, mas o legado é eterno. E lembre-se, eu acredito em você.